Sempre alerta, pessoal. Beleza? Aqui é o chefe Elmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, vamos continuar aqui na terceira aula do curso de formação preliminar para chefes escoteiros que a gente está fazendo aqui no nosso grupo, com o apoio do Rocha Eterna, né, com o chefe Adão Meira. Então vamos dar uma recapitulada do que a gente conversou até hoje, né, sobre a história do escotismo, né? O escotismo nasceu em 1907, né, fundado por Baden-Powell, né, na Inglaterra, quando aconteceu o primeiro acampamento na Ilha de Bronzy, em agosto de 1907, na Ilha de Bronzy. Lá no Canal da Mancha, na Inglaterra, foi realizado o acampamento com 20 jovens, entre 12 e 16 anos. Né? Então, o movimento nasceu dessa forma. Chefe Adão fez uma introdução sensacional explicando como que nasceu o movimento. Né? Eu vou trazer aqui algumas curiosidades desse tempo, comentando um pouco do que aconteceu, do que o chefe Adão comentou nos seus dois primeiros vídeos. Baden-Powell era um general da coroa inglesa, que estava participando de uma guerra, né, na África, nas colônias inglesas, e em um determinado momento ele se sentiu necessidade de utilizar os jovens para atividades auxiliares. Então ele escreveu, então teve toda uma história do cerco de Mafeking, que foi a cidade onde ele estava cercado por mais de 20 mil soldados, e ele tinha pouco mais de 2 mil soldados nessa cidade, e para defender essa cidade ele foi super criativo. Ele não tinha soldados para combater, ele tinha que se manter dentro do cerco, e ele conseguiu passar dos 260 dias e ter muito poucas baixas, e não perdeu o controle da cidade, muito com o apoio dos jovens. Por quê? Porque em atividades auxiliares de apoio, Baden-Powell utilizou os jovens, como primeiros socorros, alimentação, atividades de SAPA. SAPA seria a parte de infraestrutura de saneamento básico, que na época não tinha, né? Então, eram esses jovens que cavavam poços, faziam fossas, entre outras atividades assim. Ele escreveu alguns fascículos dessa experiência e colocou para ser vendido nas bancas de jornais da Europa, principalmente na Inglaterra, como um diário de bordo, diário de atividades que ele estava realizando e como ele conseguiu. Ele era um herói de guerra da Inglaterra. Anos se passaram, ele conseguiu a paz lá na Europa, e então, tanto que o movimento escoteiro ele tem muito da cultura Zulu também, né? Dessa atividade, desse momento que Baden-Powell fez a amizade com esses nativos. Então tem muita coisa que vem da cultura Zulu, movimento escoteiro. Ele introduz isso décadas depois. Mas, quando ele volta, mais ou menos antes da virada do século, ou um pouco depois da virada do século de 1800 para 1900, ele percebe que os jovens compravam esses fascículos e estava brincando com as técnicas que Baden-Powell estava demonstrando para os jovens. Ele ficou impressionado com aquilo. Várias patrulhas, vários grupos escoteiros, que não era esse nome, estavam nascendo na Inglaterra e ele não sabia disso. Não era esse tempo que nós vivemos hoje, né? Então, ele percebe que o chamado dele era muito mais importante do que ser apenas um militar. Ele estava se tornando um educador de jovens. Então, em 1908, na verdade, olha aqui,
Em 1908, inicialmente, foram 6 fascículos, de janeiro a maio, vendidos nas bancas de jornais. Em maio do mesmo ano foi editado o livro com ligeiras modificações. Baden-Powell ficou impressionada, porque em poucas semanas centenas de patrulhas escoteiras estavam sendo formadas praticando escotismo na Inglaterra. O escotismo chegou aqui no nosso hemisfério, especialmente na América do Sul, foi no Chile, em 1908. No Brasil foi 1910, quando um couraçado brasileiro foi fazer uma expedição na Inglaterra e, voltando, um chefe, na verdade foi um praça, trouxe um kit de escoteiro com uniformes, com manuais, tudo em inglês, e iniciou-se lá na Ilha do Governador, o primeiro grupo escoteiro do Brasil. Né? Então, foi uma coisa interessante. Na apostila, fala um pouco mais dessa história, né? Desse momento aí, da história do escotismo no Brasil. Vale ressaltar que vamos ser mais diretos e resumir um pouco essa história para explicar coisas que na apostila não tem, porque é bem contemporâneo. Eu sou escoteiro desde 1991, onde eu fiz a minha promessa escoteira. A promessa escoteira é como se fosse aquele momento da primeira comunhão, ou quando o coroinha como é que chama a palavra? Ele é nomeado, eu não sei bem o nome da expressão, mas que ele se torna coroinha. É o início de carreira, é o início onde marca a virada de chave, é uma passagem do adolescente, ele passa a se tornar escoteiro, aquele momento é um momento marcante, é um marco no início da vida escoteira. Então eu me tornei escoteiro em 1991. E a estrutura escoteira no Brasil era outra. Nós tínhamos uma única instituição que vinha desde o início da fundação, chamada União dos Escoteiros do Brasil, onde tínhamos uma direção nacional, uma direção regional, os distritos escoteiros, que eram partes do estado. Vamos supor, aqui nós tínhamos o distrito da região dos Lagos, ia de Maricá até aqui, no final, não, ia até Macaé, onde aqueles grupos escoteiros também tinham uma liderança de vários grupos escoteiros, faziam eventos durante o período do calendário anual. Existia uma estrutura nacional muito, muito delicada, muito bem organizada. Porém, em 2007, houve umas mudanças na direção do escotismo nacional e começou a ter as crises, onde o tradicionalismo do escotismo foi deixado de lado, os pilares do escotismo nacional, aquilo que veio do fundador, deveres para com Deus, para com a pátria, para com o próximo, estava começando a ser relativizados, onde Deus não era mais Deus. Era uma força qualquer, mas Deus não era. Então, até 2007, não se podia ser, isso é uma ordem do fundador, não se podia ter ateus no movimento escoteiro, acabou se admitindo o ateísmo no escotismo. Depois de alguns anos, a pátria foi sendo escondida. O uniforme que outrora foi baseado na tradição militar, onde o movimento escoteiro todo foi inspirado pela experiência militar do seu fundador, começou a ser escondido. Então a pátria também virou algo relativizado no movimento. Em 2007, essa crise explodiu, onde várias associações que eram regionais saíram da União dos Escoteiros do Brasil para formar suas próprias associações regionais até nacionais.
A Empisa, ela é uma organização escoteira não governamental, sem denominação religiosa, composta por seus membros. Ela foi fundada dia 18 de agosto de 2009, porém teve início das suas atividades ainda sem registro oficial em 2007, quando vários movimentos, vários grupos escoteiros saíram da UEB, que queriam continuar com o movimento tradicional, onde se respeitava a pessoa de Deus, onde se respeitava a pátria, a bandeira do Brasil, aí aonde o próximo, ou seja, os 3 pilares do movimento escoteiro. Então a Empisa começou nesse período. Foi na cidade de Biguaçu, em Santa Catarina. A Empisa nasceu com o intuito de levar o escotismo a crianças de baixa renda e tornar o escotismo acessível para todos. Isso é interessante. A nossa geração, principalmente a gente que nasceu dos anos 80 para cá, a gente acabou se acostumando, mas a nossa geração viu um aumento gritante dos impostos e um aumento gritante da presença do Estado querendo controlar as pessoas. Porém, em 88, todas as associações puderam ser constitucionalmente falando, todas as associações podiam ter a liberdade de reunião, algo que antes de 88 era muito restrito. E a UEB se baseava nisso. Existia uma lei falando que todo escoteiro tinha que ser da União dos Escoteiros do Brasil. Mas em 88, todos nós temos direito à associação. Temos a associação de pescadores, associação de padeiros, associação de motoqueiros, associação de bugueiro, associação de costureiras, enfim. A partir de 88, você pode criar a sua associação. Foi isso que aconteceu, porém, só depois de aproximadamente 20 anos depois, que as associações escoteiras começaram a nascer, independentes da UEB. Falando de tornar o escotismo uma forma acessível de ser escoteiro, eu vou explicar. A associação anterior, ou seja, a majoritária, a maior, a histórica, tinha o hábito de pedir uma anuidade, de cobrar uma anuidade chamada registro, onde o escoteiro recebia uma carteirinha e um distintivo anual, que era o listel anual, e que todo ano tinha que ser renovado, que hoje deve estar em torno de R$150 por escoteiro. E tudo era pago. A apostila onde o escoteiro estudava para sua etapa era pago. Os uniformes eram pagos, tinha e tem até hoje, quem ainda faz parte dessa associação. Tem que comprar das lojas escoteiras, onde o uniforme hoje, calça e camisa, está em torno de R$700, na data de janeiro de 2026, né, que está se gravando esse vídeo. Ficava inviável para o grupo escoteiro carente. Ah, mas nós temos, eles podem falar, nós temos aqui a gente tem uma isenção dessa anuidade para os carentes, mas olha, é constrangedor um chefe escoteiro, educador, que quer, pelo contrário, não enfatizar a dificuldade do outro, mas sim incentivá-lo a ser cada vez melhor, perguntar se ele usa projeto social, como Bolsa Família, etc. Se ele tem cadastro único. É constrangedor para um chefe solicitar isso aos pais para que ele não pague a anuidade. Outra coisa, mesmo assim, esse escoteiro, para se manter dentro de um todo, ele tinha que comprar o uniforme na escola, nas lojas escoteiras. Eles iam para os escoteiros iam e vão para atividades regionais, onde encontra outros escoteiros que estão no garbo com o uniforme atual, e o escoteiro, de repente, com o uniforme que o grupo optou para ser um uniforme tradicional, que faz com a costureira do lado da sua casa, mas é totalmente diferente do padrão nacional. Então, o escoteiro se sentia, com certeza, constrangido em relação a isso.
A Empisa, ela nasce nessa realidade. Ela não tem anuidade, ela não cobra uma loja específica para você comprar os distintivos, pelo contrário. Ela dá os treinamentos e a forma que você, chefe escoteiro, possa aplicar isso na sua tropa da forma que você bem entender em relação à forma de confeccionar. Se tem uma chefe escoteira que é costureira, ela pode fazer um pacote muito mais em conta para o próprio grupo fazer os uniformes. Eu, por exemplo, que em TF eu tenho isso aí, eu faço. Né? Então, a Empisa, ela veio com o intuito de facilitar esse acesso ao escotismo para todas as classes sociais, algo que, infelizmente, para quem foi escoteiro dos anos 80, 90, dos inícios de 2000, entende muito bem o que é. Então, a Empisa, como instituição nacional, onde o nosso grupo escoteiro faz parte, ela faz ela tem esse intuito de levar o escotismo para as crianças de todas as classes sociais. Não tendo ingerência administrativa nem escoteira, vamos dizer assim. A administração do grupo é pelo grupo e pela diretoria do grupo. Em ata, eles que vão resolver as situações, eles que vão abrir o próprio CNPJ, eles que vão pedir apoio ao governo ou a empresas privadas para ter acesso a recursos para manter o grupo escoteiro. Compra mensalidade ou não, isso depende. O grupo escoteiro local é que faz isso. A Empisa dá todo o suporte teórico, todo o suporte de formação dos chefes para manter um grau de excelência. Ela facilita alguns acessos em relação à fraternidade escoteira, onde você tem vários grupos que fazem parte da Empisa, que você pode se relacionar e marcar atividades junto, né? Então, eu vou contar um pouquinho a história da Empisa. Ela nasceu em 2007, mas ela foi realmente estabelecida como instituição em 2009. Voltando ao assunto, o escotismo, ela nasceu com o intuito de levar o escotismo a crianças de baixa renda e tornar o escotismo acessível a todos, como era o objetivo do fundador Baden-Powell, assim como fazer o verdadeiro escotismo de BP, e aquele escotismo com amor, dedicação e empenho, o escotismo simples e atraente aos jovens como no início. Essa é a intenção, foi a intenção da Empisa, né? Vamos continuar um pouquinho mais na nossa apostila. Chefe Adão já falou sobre os fundamentos do escotismo e projeto educativo, né? Há alguma coisa interessante que a gente tem que falar. Ele já falou para os deveres para com Deus, para a paz do próximo, ele já falou sobre o sistema de patrulha. Agora eu falo que a gente tem a legislação própria do escotismo na Empisa. Nós temos o POR, que é a diretriz do escotismo. São os princípios, organização e regras da Empisa, que é um documento que todo chefe escoteiro é grande, mas é bom ter no seu computador para sempre pesquisar e dar uma olhada da onde que está vindo toda a realidade. Nesta apostila, ela é um pouco mais antiga. Nós não somos mais da WFIS, e somos sim hoje numa instituição internacional da WFIX, que é a Federação Internacional dos Escoteiros Independentes Cristãos, onde que a fé cristã ela é introduzida a todo esse conteúdo. Temos aqui na Empisa escoteiros luteranos, de outras denominações religiosas, seculares também. Nós, em especial, somos católicos, então a gente imprime a nossa catolicidade dentro do nosso movimento, tanto que a gente funciona dentro da nossa paróquia, sobre orientação do padre, mas como instituição nós somos independentes, estamos católicos
porque somos católicos. A partir do momento que o padre falar, não, pode funcionar, mas eu não tenho mais como te dar apoio, a gente tem vida própria porque somos um grupo escoteiro. O grupo escoteiro ele é independente, ele não é uma pastoral da igreja. Hoje nós nos colocamos à disposição da igreja, mas nós não somos pastoral da igreja. Nós estamos na hierarquia. Apesar do padre ter nos dado esse benefício, o escoteiro anda com suas próprias pernas, como diz Caio Viana Martins. Né? O escoteiro anda com as suas próprias pernas. Então, é importante que o grupo escoteiro procure sua autossuficiência para que ele possa funcionar. Bom, a estrutura, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura nacional. Então, a estrutura de um grupo escoteiro funciona da seguinte maneira. Tem a assembleia do grupo, tem um conselho fiscal, conselho de chefes. A assembleia nada mais é do que, como na democracia, por voto, todas as decisões são feitas através da assembleia. Todos os membros que têm direito a voto, que tomam direção da onde é o grupo. A chefia é funcionária, é subordinada a essa assembleia de grupo. E quem participa da assembleia de grupo? O conselho de pais, que seriam todos os pais, só adultos. Os escotistas, os beneficiários, os próprios chefes. Os escotistas, os benfeitores, não os beneficiários, porque, na verdade, os beneficiários são as crianças. E as crianças não têm condição de votar caminhos onde o grupo vai percorrer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Chega um momento em que a gente precisa de comprar um terreno ou fazer uma grande obra para fazer uma sede escoteira própria do grupo. Quem vai se comprometer são os adultos e não as crianças. As crianças são beneficiárias. Então, quem tem direito a voto são os adultos. Os escotistas, que são pais formados, mas que não são chefes, de repente estão em diretoria, em equipe de apoio. Os chefes, os pais, que são conselho de pais, e os benfeitores, que são adultos que se tornam registrados no grupo, são parte do grupo, mas não fazem atividade, mas querem manter financeiramente o grupo como atividade ou com alguma coisa, ou então até mesmo com trabalho voluntário e tudo mais em outras atividades. Esses podem votar em relação ao caminho do grupo. Em cada sessão ou em cada ramo, tem o seu próprio conselho. Conselho de tropa, já são as crianças tomando decisões ali sobre situações dentro da tropa. Tranquilo. Mas a administração do grupo, ela é direcionada da Assembleia de Grupo, que é todo mundo. Tá? Embaixo da Assembleia, ou seja, subordinado à Assembleia Geral, temos o diretor-presidente, o diretor-vice-presidente, o diretor administrativo financeiro e o diretor técnico. Do lado, nós temos a comissão fiscal. São pais escolhidos que entram na comissão fiscal para fiscalizar toda a parte financeira de onde os recursos estão sendo aplicados pela diretoria e tudo mais. Abaixo desta diretoria, temos o Conselho de Chefes, que também é uma organização de chefes, onde dali estarão todos os chefes de tropa. Lembre-se, isso é importante falar, isso é muito importante falar, que o escotismo é dividido em faixas etárias, porque cada faixa etária há uma forma, uma mística, um modo de tratar o escotismo. A gente não pode ter um chefe para todo mundo da mesma idade, porque isso atrapalha quem está em fases diferentes. Nós temos exemplos no nosso grupo, que a gente está se virando, mas a ideia é que tenhamos várias tropas. Por exemplo, temos escoteiros que fazem 15 anos agora no início do ano.
eles precisam se preparar para a tropa sênior. Como temos lobinhos, que estão em fase de lobinho, estão chegando para ir para a tropa escoteira, para fazer a trilha escoteira, que é a vinda da idade de lobinho para o escoteiro, que também precisa ser preservado. Ele precisa ter esse momento. Por quê? Cada ramo tem a sua mística e sua forma de pensar. A alcateia é o lúdico, é uma criança de 7 a 10 anos que ainda está no lúdico. Ainda pode se trabalhar no lúdico e funciona perfeitamente, que ele não vai ficar entediado e vai entender todas as instruções que estão sendo ditas dentro daquele lúdico. É como uma professora dali, das primeiras séries, maternal, usa muito o lúdico para poder formar a garotada. Tropa escoteira. A tropa escoteira ou tropa júnior, que já são de 11 a 15 anos, já é o desafio. Eles nunca pegaram um ônibus sozinhos, vão pegar pela primeira vez. Eles nunca dormiram fora de casa, eles vão dormir pela primeira vez. Eles nunca fizeram o arroz lá no acampamento, eles vão fazer pela primeira vez. Eles nunca montaram uma barraca, eles vão montar pela primeira vez. É o desafio do novo, aquilo que mexe com ele. Está vendo que é diferente da alcateia? É totalmente diferente da alcateia. Tropa sênior. A tropa sênior é dos 15 para frente, até os 18. Ali o pau quebra, ali o pau tora. Por quê? Eles já viveram as primeiras experiências, agora eles querem partir para a aventura. Aí eles querem partir para a aventura. Eles querem só a patrulha montar um acampamento volante, botar a mochila nas costas, andar daqui até Saquarema, chegar em Saquarema e montar um acampamento. É diferente, é outra galera, é outra vibe. Eles querem descer de rapel, eles querem andar de skysurf. No nosso caso, que somos escoteiros, eles querem pegar um caiaque e partir para cima e ir para uma ilha. O chefe tem que estar lá para acompanhar. Mas eles são mais independentes, eles querem agora a aventura. E, ao mesmo tempo, já se preparar para a vida adulta que está chegando. Clã pioneiro, de 18 a 21. Aí agora eu já estou falando de adultos que acabaram de ser da área do tempo de juvenil, então já são adultos, já são cobrados pela sociedade como adultos. Eles estão se preparando para ser adultos no nosso movimento, e eles estão se preparando para ser chefes, para pegar o bastão que a gente está ficando com a barba branca. É isso, assim que funciona. Então, cada fase tem a sua mística e a sua realidade que precisa ser respeitada. Então, é importante que cada tropa, cada seção, cada ramo precisa ser respeitado. Por isso a importância da gente ter adultos. Hoje no nosso grupo a gente tem uma realidade que praticamente somos poucos chefes e eu praticamente sou chefe de todo mundo. Já estou vendo a tropa sênior nascer e eu preciso dar atenção à tropa sênior e deixar a gente que conhece a tropa escoteira. Ou ficar na tropa escoteira e preparar chefes para a tropa sênior para ir para essas aventuras com a garotada, adolescente. Ao mesmo tempo, está chegando escoteiros de 7, 8 anos, que eles hoje no nosso grupo estão com as portas fechadas, porque nós temos uma professora, uma educadora, um chefe que tem aquele tato com o lúdico. Eu admito, eu não tenho essa realidade, né? Eu não consigo ser chefe de lobinho, porque eu não consigo acessar esse lúdico. Posso tentar, mas vai ficar muito forçado. Tem gente que com facilidade atiça e sabe trabalhar com lúdico. No meu caso, não tenho essa característica. Então, é importante que tenhamos pessoas diferentes. Para finalizar, falando um pouco sobre a estrutura do nosso grupo, como é que funciona, e falando de cada sessão, eu fico por aqui para dizer que é importante que a gente defina esse fluxo, porque senão o jovem se desanima. Ele mesmo sai do movimento e porque ele não consegue se enquadrar. Temos um escoteiro, todos sabem, o Thiago, ele é sensacional, garoto, mas ele tem idade de lobinho. Mas ele já era, não tem mais como voltar ele para a alcateia. Mas garotos da idade dele, que não forem tão desenvoltos quanto ele, precisam ir para a alcateia.
Eles não podem ser admitidos no tropa escoteira. Porque o lobinho precisa olhar para o escoteiro sonhando no momento de ser escoteiro, porque ele quer curtir aquilo lá que os escoteiros fazem, mas ele ainda não está na hora. Como o escoteiro olha para a tropa sênior e fala: caraca, mano, os caras estão descendo de rapel, quero isso também para mim. Ele olha a sessão futura empolgado para chegar a hora dele fazer aquilo também. Se eu misturar tudo, nada tem mais novidade. Não existe mais novidade. Uma coisa para finalizar uma alusão, que eu escutei isso quando eu era sênior, lá nos anos de 2000, não, 99, não, 95, 96 aí, 94, por aí. Quando a gente forma a ferradura, né, na frente da bandeira, a tropa sênior ficava exatamente na frente da alcateia. Eles ficam nas pontas. Então, eles ficam uma na frente da outra. O lobinho olhava com admiração para o sênior, porque o sênior estava quase virando chefe, então ele já olhava para o sênior: caraca, mano, eu vou chegar lá um dia. Esse sentimento precisa estar. É um simbolismo bobo, mas precisa estar no movimento, como são os distintivos. O cara chega com distintivo de lis de ouro. Caraca, mano, escoteiro lis de ouro, brabo. Ô, braba, quero isso também no meu braço. Então, esse trabalho de admiração mútua da galera entre eles mesmos precisa acontecer. Se a gente não respeitar as idades, a gente quebra essa realidade aí a gente quebra esse sistema de admiração entre eles, de um incentivar o outro, a gente quebra. Porque o lobinho vai estar fazendo a mesma coisa do escoteiro. E ele não pode ir para acampamento, queimar o primeiro arroz. Não está na hora. Ele tem que estar brincando na alcateia de Mowgli. Ele tem que entender o que é os animais da floresta. Da mesma forma, é o escoteiro achar que pode sozinho preparar a patrulha dele para ele viajar, para ele ir para o acampamento sozinho, para ele viajar, para ele pegar um acampamento volante e a pé daqui a Saquarema. Ele não pode. Não pode, não está na hora. Quem vai viver isso, talvez, vai começar a viver isso e a tropa sênior. Que aí vai ter um chefe doido, que geralmente sou eu mesmo, que vai ter que andar com eles até Saquarema a pé, porque eles querem acampar no meio da rua até lá e chegar lá, montar acampamento e curtir a festa da padroeira de Saquarema. Sei lá. É isso que acontece muito, acontecia no meu tempo. A gente fazia acampamentos, a gente fazia atividades para a gente curtir uma festa, não sei aonde, a gente ia acampando, a gente ia como escoteiro, junto com o chefe, claro. E chegava lá, o grupo de lá nos recebia e a gente curtia a festa da cidade com eles. Aconteceu muito no passado, hoje a realidade é um pouco diferente. Então, gente, eu finalizo essa aula dando uma passada na apostila, falando um pouco sobre o escotismo no Brasil, sobre a Empisa, a instituição que nós estamos, a WFIX, que é a Associação Internacional de Escoteiros Cristãos, onde a gente faz parte, não só somos a única denominação, não é um movimento católico, é um movimento cristão, onde estamos nós católicos, né? Falamos um pouco da Empisa, falamos um pouco da história do escotismo no Brasil, e começamos a falar um pouco sobre a estrutura hierárquica do grupo, né? A legislação escoteira, que é o POR, que vou estar mandando para aqui para o grupo. Todo mundo é bom de bater o olho lá. Tá com uma dúvida aí? Será que um escoteiro pode fazer isso? Vai lá no movimento, vai lá no POR e vai estar dizendo lá, não, o escoteiro não pode por conta disso, disso e disso. E geralmente, olha, lá no início da apostila é muito importante, a página... Deixa eu achar aqui. Lá no início das primeiras páginas, na página 2,
A Anvisa sugere que a gente leia o POR, bato o olho no POR, que a gente leia o manual do ramo escolhido, ou seja, você que está fazendo o curso, você já está pensando aí que ramo você vai trabalhar. Com certeza. Ah, eu vou trabalhar na Alcateia. Ah, não tem ninguém. Ah, vamos começar a Alcateia. Hoje a Alcateia tem a chefe Michele, que já é educadora, mas ela está fazendo pós-graduação, ela precisa de alguém para apoio, para montar essa Alcateia. A gente não abriu para a sociedade o grupo por conta disso, a gente não tem adulto suficiente. Então, é interessante que você pensa em trabalhar com a Alcateia, dá uma olhada no manual de Lobinhos, eu tenho aqui, é só me solicitar. Importantíssimo, dá uma olhada no ECA. O POR é baseado em todos esses documentos, então lá já vai ter alguma coisa para nos instruir. Ah, o escoteiro pode sozinho acampar? Não, não pode. Ah, o sênior pode fazer com a presença de pelo menos um chefe de cada sexo. A gente precisa, em cada seção ou ramo, de um chefe masculino e um chefe feminino. Simples. Porque as meninas precisam ter intimidade com as chefes mulheres. Quem sou eu? E eu não abro esse precedente e eu não gosto de conversar coisas íntimas com uma menina, com uma escoteira. Se ela vier falar comigo, fala com o chefe Denise. Fala com o chefe Bianca. Fala com o chefe Raqueline, fala com o chefe Mara, porque eu não tenho condições de falar isso. Primeiro, porque abre uma intimidade que não é para ter. E a gente sabe o mundo que a gente vive. E segundo, tem questionamentos que eu não tenho como responder. Eu sou homem, eu não sou uma menina, uma mulher. Então, é isso. Intimidade em relação a conversas. A chefe mulher está ali, acompanhando as meninas, entendendo cada coisa. Estando ali, elas estando ali, facilita, porque elas vão entender cada detalhe. E eu não vou ver isso. E a mesma coisa os meninos. Os meninos já vão começar a ir para papai. Ei, papai, chega aqui, vamos conversar nós. Papo de homem para homem. Uma chefe não pode falar papo de homem para homem, para o menino. Né? Mas um chefe adulto, homem, já um pai de família, pode chegar, vem cá, vamos conversar aqui. Ué, meu irmão, papo de homem para homem, tá fazendo errado. Vai acontecer isso, isso e isso. Tu tá certo disso? Tá ciente? Conversou com seus pais? Como é que tá acontecendo? O tom da conversa é outro, porque é menino conversando com menino, homem conversando com homem. Como é mulher, a mãe conversando com a filha. É mais ou menos essa alusão. Né? Então é importante. Então ele diz aqui que é importante que você leia o POR, que eu vou estar disponibilizando no grupo, que é importante você ler o manual do ramo escolhido. Hoje nós temos só a tropa escoteira, o ramo escoteiro, e temos quase uma tropa sênior, porque temos 2 escoteiros passando para sênior na idade esse ano. Então, é necessário que eu monte uma tropa sênior, senão eles não terão para onde ir. E terão que sair do movimento. É uma pena, porque eu não posso mais integrar um cavalão como o João Daniel disputando com o Miguel com o Miguel não, com o Miguel pequeno, o Miguel novo e os gêmeos. Não tem como. Não faz sentido nenhum. Né? Então, eles têm que seguir a vida deles. É assim mesmo. Tem que seguir para ir para a tropa sênior. Então, a gente finalizou essa conversa com essas instruções aqui. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a você que está fazendo esse curso com a gente. Como será o grupo? Como será esse curso? A gente fará esses vídeos. Eu estou pegando também vídeos de amigos. Eu estou sugerindo literatura. A gente vai estar mastigando esse conhecimento aqui. E eu vou estar lançando uma prova de consulta. E uma pequena redação. Para vocês resumirem o que vocês gostaram de tudo isso aqui. Né? Se vocês entenderam o que é ser escoteiro, né, na verdade. E a partir daí vocês estarão aptos para fazer a promessa. Aí que o pau quebra.
A última etapa do curso é pelo menos uma pernoite. Não é um acampamento completo, porque nós estamos no curso preliminar. É um acampamento que a gente vai começar no sábado de manhã, vamos passar o dia todo fazendo atividade juntos, tipo um campo escola. Vocês aprenderão o que é ser monitor, vocês aprenderão o que é ser submonitor, vocês aprenderão o que faz cada patrulheiro. Vocês farão atividades técnicas que eu ensinarei a vocês. Muito parecido com o acampamento lá da Dona Lúcia. Só que um dia só. A gente passa esse período, faz o fogo do conselho e no outro dia de manhã finaliza. Mas eles precisam ter essa experiência para vocês entenderem o que eles passam na barraca. Vocês precisam entender o que eles passam sem recurso, ter que se virar para fazer comida. Vocês têm que entender os horários que precisam ser respeitados no cronograma do acampamento. Isso vocês precisam viver. Porque se vocês não vivem, vocês não sabem cobrar. Então é importante que pelo menos essa atividade a gente tenha. A partir daí, vocês estarão formados chefes escoteiros. Receberão os distintivos, os brasões e toda essa atividade aí já de chefes escoteiros, certificados e tudo mais, assinado por mim, provavelmente pela diretoria da Empisa. E como nós não temos CNPJ ainda, posso solicitar a assinatura do padre para dar mais força ao certificado de vocês. Tá bom? E é isso. Então, na próxima aula, a gente vai estar falando mais sobre a instituição internacional. Vai ter um plano de leitura para dar uma lida. Eu vou estar postando aqui um livro muito interessante que é sobre jogos, né? Com vários exemplos de jogos. E a gente vai estar falando também sobre o papel do escotista, vamos falar um pouco sobre a formação de adultos, como é que funciona. Isso eu já posso fazer agora. E essa página aqui, essa página 23 da apostila está desatualizada, porque nós já temos a nossa própria forma de formação. Funciona assim. Nós temos basicamente 3 cursos para chefes escoteiros. O curso preliminar, formação preliminar que vocês estão fazendo agora. O básico, onde te dá o direito de utilizar esse anel de Gilwell aqui. Só o chefe com curso básico tem direito a usar esse anel aqui. E o insígnia na madeira. Esse é que eu tenho, que você dá direito a usar esses tamanquinhos aqui, que é o curso avançado para escotista. Cada ramo tem a sua formação. E nós, por sermos um grupo do mar, nós temos mais um curso, que é o CTA, curso de técnicas avançadas. CTMAR, perdão, curso de técnicas avançadas do mar. Que aí sim você vai aprender regras de navegação, entre outras coisas. Que aí já é uma outra parada, que a gente tem que fazer quórum para poder fazer na Capitania dos Portos. Então, espero que vocês cheguem até lá, depois do CA, que é o curso avançado, o curso de formação avançado, que dá o direito de você se insigrar na madeira. Não são todos os chefes que têm direito a esse aqui, é só quem tem o curso de insígnia e ganha essas 2 tamanquinhas. Se você se tornar um formador, você ganha a 3ª tamanquinha dessa. Se você for diretor nacional e internacional, aí você ganha a 4ª. Eu espero não chegar na 4ª, que é muita responsabilidade. Tá bom, galera? Então, no próximo curso, na próxima aula, a gente vai estar falando com mais detalhes sobre os assuntos. Eu só dei uma pincelada agora e eu fico muito feliz com a presença de todos aí participando comigo deste curso. Espero que seja muito proveitoso a cada um. Eu falo que para a gente que é pai, que nossos filhos estão lá, nada melhor do que conhecimento. Ah, chefe, eu não tenho condições de ser um chefe atuante.
Agora não, mas daqui a pouco você vai fazer. Não consigo, eu quero ser um diretor, eu quero ser um, uma equipe de apoio. Não tem problema. Conhecendo, que mal tem, né? Podendo vestir o uniforme, entendendo o poder do uniforme, entendendo a honra que é utilizar um uniforme e poder usá-lo, pô, não tem nada melhor, né? E a nossa garotada precisa disso, né? A gente precisa, a nossa geração, a geração deles carece de exemplos. A gente precisa ser eles. Então, eu fico muito feliz por poder estar sendo o instrutor de vocês. E na próxima aula a gente vai falar para o resto da apostila, tá bom? Eu sei que é período de férias, período de carnaval, período de verão, a nossa região fica toda cheia de compromissos, todo mundo está cheio de compromissos, trabalho e tudo mais. Mas a gente vai se preparar para fazer o nosso encontro, esse nosso acampamento, essa nossa pernoite, no início, logo assim que a vida voltar ao normal. É importante também que toda chefia faça um INDABA. A INDABA é a reunião anual dos chefes. Faz uma reunião de uma tarde, pode botar uma carne para assar, não há problema nenhum, mas a gente precisa planejar o ano, porque o ciclo do escoteiro são 3 meses. A gente começa em março. Março, abril, maio, junho. Até junho eu tenho que ter atividade externa, porque senão bagunça o coreto e eles vão sair do grupo, eles saem do grupo. Eles precisam iniciar devagarinho, chegar ao ápice da formação, começar a treinar, porque está chegando aqui o grande momento. Eles colocarem em prática tudo que eles aprendem. Junho, beleza, fizemos a primeira atividade externa do ano. Agora vamos contar de novo. Julho, agosto, setembro. Setembro tem que ter outro. Outro lugar, ir para excursão, tem que ter outro setembro. Aí depois setembro, outubro, novembro, e faz atividade de fim de ano. Podemos fazer pequenas atividades dentro do ciclo? Sim, por exemplo, a gente mora na área de praia. Eu posso preparar, botar uma tenda lá na praia, atravessar a rua, dali da rua da Estrela d'Alva, e fazer atividade naquela praia ali, na areia. Não tem problema. Até se molhar, se o mar estiver bom. Tudo bem, isso daí são pequenas atividades, mas essas 3 grandes atividades são de 3 em 3 meses, de acordo com o ciclo. Precisa respeitar esses 3 meses, senão o grupo não segura. A juventude não. Tá bom? Vai me falando aí, me dando feedback de como que tá ficando essas atividades, essas formações aí que a gente está preparando, tá bom? Um grande abraço, sempre alerta. Chefe Elma aqui. A gente volta na próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus.